aqui até agora. Ela tá aí, mas o vídeo dela não tá, não. Sandra hoje vai abrir esse nosso encontro, essa nossa primeira oração. O encontro todo é oracional, né? Mas a gente estipulou aqui, como na Junc, esses dois momentos especiais, né? No início, com uma oração, aquela que tudo fez, Maria Auxiliadora, e no final, o hino, entre aspas, da Junc, que é o nosso Pai Nosso, né? Então, Sandra e Milena, eu quero agradecer muito vocês, né, pela generosidade de estar aqui hoje, partilhando os dons de vocês com a gente, né? Infelizmente, eu já tinha falado aí para o grupo da organização, hoje eu não vou poder caminhar com vocês aqui no nosso encontro. Como muitos de vocês estão sabendo, eu estou aqui em Barretos ainda e estou enfrentando alguns grandes desafios, né, com os meus pais idosos e com o problema neurológico do meu pai. E eu peço que nas orações, nesse momento oracional que é o tempo todo, vocês se lembrem, por favor, deles também, viu? Além das intenções que cada um carrega no coração. E aí eu fiquei, né, a princípio eu mandei um recadinho para o pessoal da organização dizendo: eu não vou aparecer, eu vou ficar fora. Aí todo mundo já se mobilizou: pode ir, Helder, não tem problema, tarará, tarará. Mas aí meu coração com a Sandra e com a Milena Carbonari, fiquei meio assim. Mas aí eu fiquei lembrando de uma coisa que, bom, primeiro, o sistema preventivo de Dom Bosco é sempre colocando o jovem no protagonismo. Aqui já não somos mais aqueles jovens que éramos, mas todos nós temos o protagonismo. E aí eu fiquei pensando que durante todo o tempo da Junc, lá no Madre Mazarello, aquelas viagens para Campos do Jordão, as campanhas, as missas, todas as atividades, até as mais simples reuniões que nós tivemos, sempre esse protagonismo esteve presente. Sempre existia uma corresponsabilidade. E eu acho que é por conta dessa corresponsabilidade que, em momento nenhum, nós tivemos nenhum tipo de problema sério. Em momento nenhum. Porque cada um, mesmo com 13, 14, 15 anos de idade, vocês assumiam essa corresponsabilidade com todos, né? Imagine a gente em Campos do Jordão, acho que a irmã Lucília não está hoje aqui. Quem era? Ela, eu, depois o Zé, quem mais? Às vezes, acho que a Sônia participou. Agora Enfim, tudo acontecia porque cada um assumia a sua responsabilidade, né? Então, eu sei que isso há de continuar acontecendo nesse momento. Depois, eu sei que está gravando lá, o Adriano ainda confirmou com o Fábio, né? Eu vou poder ver a surpresa da Milena depois, mas eu não tenho nenhum tipo de preocupação, nem com relação a Sandra e muito menos com relação a Milena. Então, eu conto com as orações de vocês, desejo um ótimo momento e daqui 15 dias estaremos juntos, firmes e fortes, com Renata Martinelli e Dona... Cadê ela? Tatiana. Dona Tatiana. Olá. Cadê ela? Funkeira. Não acho ela. Só porque eu chamei ela pelo nome inteiro, ela nem apareceu. Mas enfim. Aqui a Tati. Muito bem. Então daqui 15 dias, e é lindo ver que as duas já estão preparando aí muita coisa bacana para o nosso encontro de 15 dias, né? E a gente já conta com vocês. Um beijo no coração de vocês. E agora, Dona Sandra. Tira do mudo, Sandra, por favor. Boa noite. Não sei se todos, né, lembram de mim, porque alguns praticamente saíram no ano que eu entrei, né?
as meninas aí, a Milena, acho que a Mari, a Luana, acho que foi uns anos antes aí. E eu entrei no colégio em 1998, uma grande caminhada aí com os grupos, tive a oportunidade depois de ir para a pastoral, eu entrei e assumi um pouquinho o papel lá da acolhida dos alunos na portaria, que a Cida tinha saído, acho que com certeza todos lembram da Cida, né? E eu desenvolvi várias funções lá dentro do colégio, dentro da enfermaria, dei aula para os alunos do 5º ano, dei aula também para o magistério, para algumas meninas, inclusive para a Fabiana, né, que hoje é coordenadora lá do infantil. Aí a minha curiosidade, né, veio assim que toda vez eu ia na pastoral. Toda vez que estava mais tranquilinho assim, eu ia para a pastoral. Ia lá conversar com o Adriano, né, ia lá ajudar, dar ideias, né, participava das reuniões também quinzenais da equipe da pastoral. E assim eu fui convidada para passar para a pastoral, né? E estou lá até hoje, graças a Deus, que é aquilo que eu gosto de fazer na escola também. Sinto falta da portaria, porque na portaria eu fiz muitas amizades, né? Ali você conversava, você anotava o atraso, mas praticamente você trocava ideias com muitas famílias, com muitos pais e muitos alunos. Então, foi uma experiência muito gostosa. E estou na pastoral. E foi interessante que quando o Helder falou, no dia 31, Milena, olha, já foi 10 minutos ali do Helder, tá? Então tem uns 10 minutinhos aí para mim. Quando o Helder falou do 31, não sei, ficou aqui tão forte para mim, 31, eu associei Santo Inácio de Loyola e associei também Dom Bosco, né? Porque Dom Bosco é 31 de janeiro, né, que nós celebramos, e hoje, exatamente hoje, é dia de Santo Inácio de Loyola, um jesuíta, né? E eu gosto muito da espiritualidade também dos jesuítas. E então eu vou falar um pouquinho dos dois. Não tanto de Dom Bosco agora, né? Porque acho que com certeza todo mundo aí já conhece, mas o que eu queria falar de Dom Bosco, até peguei aqui no momento que a gente estava vivendo o início da pandemia, que foi as armas espirituais que São João Bosco usou também para combater a peste, que ele vivenciou isso, né? Ele vivenciou isso com vários santos também ao longo da história, foram testemunhas de fé e confiança em momentos de muita dificuldade naquela época. E um deles foi São João Bosco, olha, em 1854. Alguns anos antes de fundar a congregação salesiana, ele viveu com seus filhos, né? Os filhos espirituais, assim que ele chamava, cerca de muitos adolescentes do Oratório de Turim, uma epidemia da cólera. Vocês lembram disso? Que foi da cólera, imagina, né? Tanto tempo que na época afetou fortemente a cidade da Itália. E nós estamos vivendo também momentos assim. E muita gente às vezes cai na angústia, às vezes cai no desespero, né? E a epidemia, né, naquela época, que começava a aparecer, gerava realmente pânico nas pessoas, né? Como gerou também em nós aqui. Mas Dom Bosco, com uma grande confiança que ele tinha em Nosso Senhor e na Santíssima Virgem, acalmou os ânimos daqueles jovens na época. Como que ele fez isso? Dizendo-lhes, se cumprirem o que lhes digo, os livrarei do perigo. Antes de tudo, deveis viver na graça de Deus, usar uma medalha da Santíssima Virgem no pescoço. Eu abençoarei e darei a cada um rezar todos os dias um Pai Nosso e uma Ave Maria, e um Glória. E a jaculatória, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Simples, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Se todos nós, né, acredito, né, que a maioria faça suas orações, ou acordar, ou ao dormir, né,
que a gente pudesse dedicar esse tempinho também para pedir a Dom Bosco, né, que vivenciou isso com aquela juventude, em 1854, a gente pudesse ter um tempinho para esse Pai Nosso, essa Ave Maria, o Glória ao Pai, e pedir para que o Pai nos livre de todo o mal. Não a só nós, como a todos. E agora eu vou passar um pouquinho para Santo Inácio de Loyola. Ele era um militar brilhante. Ele tinha uma vida totalmente marcada pela soberba, né? Mas ele tinha uma falsa glória, cheia de vícios, de ambição, era um homem de guerra, né, de grandes aventuras. Inácio foi atingido por uma bala de canhão na perna, que ficou gravemente ferido. Ele precisou ficar internado no hospital e condenado quase a nunca mais andar. Imagine, um homem forte, imbatível, né? E se viu prostrado numa cama, sem alento, sem pessoas ali com ele. Aí, contudo, né, os enfermeiros perceberam ali toda a situação, passaram a deixar livros lá para que ele pudesse, né, se distrair ou se entreter por alguns pacientes. E o que caiu na mão de Dom Bosco, olha eu já, de Santo Inácio, foi livros de santos. Foi livros de santos que ele começou a ler, né? Que ele pensava que ele ia ler livros da época de poesia, né? Não, mas acabou caindo livros de santos na mão, inclusive a imitação de Cristo. Aí esse jovem, né, militar, começou a ler várias vezes. Com Pessoa de Jesus, acrescentou uma reviravolta na vida dele. Começou a mudar. Porque ele não conhecia, então ele começou a ter esse contato, né, com a vida de Jesus e dos santos. E aí ele queria se aproximar cada vez mais de santos. Ele leu, ele falou, poxa, se essas pessoas foram santos, então eu também posso ser santo. Então eu quero ser santo. Aí Inácio tinha esse desejo de imitar essa santidade lendo esses livros. Né? E no dia de hoje, se a gente for parar para pensar, as pessoas querem imitar o quê? As celebridades, as pessoas querem imitar as pessoas que são famosas, né? As pessoas, os artistas, querem saber o que veste, o que usa. E naquela época, Santo Inácio não. Ele gostaria de imitar a santidade daquele santo que ele tinha lido. Cada vez ele queria se aproximar mais de Jesus e dos santos com quem ele conhecia. Inácio era muito disciplinado. Tão disciplinado que ele rezava, ele anotava os pecados, fazia uma revisão para verificar se o processo, né, dia após dia, se assim ele poderia ser santificado. Então ele tinha aquela disciplina, né, de ler, ir lá e anotar. Aí você já percebeu, quando a gente às vezes entra num momento de euforia, e de repente cai numa tristeza, num vazio existencial? E às vezes acontece, a gente está tão empolgada, pouquinho, aí entra num vazio existencial. E Inácio começou a conhecer os seus sentimentos. Quando ficava alegre e quando ficava triste. Que se agitavam, né, os espíritos. Ele passou por muitos desafios. Muitos. Quem não passa, né? Até nós passamos os desafios, mas ele não desistiu. Ele aprendeu a discernir os espíritos que vêm de Deus e o que vem do demônio. E um dos maiores inimigos que ele descobriu que temos, sabe quem é? Somos nós. Nós mesmos somos nossos maiores inimigos. Temos que desejar o dom do Espírito Santo em nós. O sabor pelas coisas de Deus, desejar as coisas de Deus, e se apropriar dessas coisas de Deus, para a gente enfrentar até esse momento que nós estamos enfrentando. Às vezes centralizamos o nosso foco no inimigo, não é? Fica só olhando para aquele pontinho pretinho ali e fica no inimigo. E não vemos que às vezes a nossa responsabilidade é a nossa responsabilidade, porque nós não colocamos o foco em Deus. Se a gente começar a focar em Deus, eu vejo que nós estamos passando um momento muito delicado, sim, estamos. Eu, principalmente, né, posso falar isso, e
o que me está me fortalecendo realmente são as orações, Deus na minha vida, os momentos que eu paro para ouvir o que Deus tem para me falar, dou esse tempo, né? Que agora a gente, no dia a dia, a gente corria tanto que às vezes nem dava tempo para ouvir o que Deus tinha para falar. Então eu vejo que a gente deve assumir a vida, devemos ser os protagonistas da nossa vida, da nossa história, por mais difícil que isso esteja acontecendo, nós temos a nossa responsabilidade. Santo Inácio dizia que precisamos combater o mal e a si mesmo, pois podemos acolher e rejeitar o mal também. A gente pode rejeitar o mal. Aquele mal que acontece na vida da gente, ou aquele pensamento, né? Então, para Inácio, ele colocava isso como desolação. E quando nós estamos num momento de desolação, num momento muito difícil, a gente não pode tomar decisões. Né? A gente não pode ter aquele desespero de querer ter umas certas atitudes. Porque você acaba se arrependendo que foi um estágio que você não estava num sentimento bom. Então, você tem que esperar, acalmar, né? Não se desesperar, porque isso pode mudar. Então, a mesma coisa acontece quando nós perdemos alguém, ou quando a gente vive momentos de perda, né? E a gente questiona Deus. Né? Será onde que está Deus? A gente se abala. E basta que alguma coisa saia do nosso controle, que desistimos de tudo, e às vezes até de Deus. Porque eu sempre falo, até com a juventude lá no Mazarela, que eu falo assim, é fácil a gente confiar em Deus, acreditar em Deus, esperar em Deus, quando as coisas estão todas redondinhas, né? E quando aquilo que sai fora do nosso controle, como que a gente fica? Principalmente agora, esse momento que nós estamos vivendo, que estamos passando aí desde março. Como que está, né, a minha relação com Deus? Como que está meu contato com Deus? Como que está a minha existência? Como que está a minha consolação ou a minha desolação? E a santidade, né, que os dois buscaram aí, e Dom Bosco aí, tão pequeno, né, através de um sonho, ele já tinha um sentido de vida, que ele já sabia, e ele seguiu, ele fez uma trajetória, ele buscou, até conseguir ser padre, que era o desejo dele. Hoje as crianças têm 9, têm 15, têm 20, né, os jovens, e às vezes nem sabem o que quer, porque não tem ainda um sentido de vida. E a santidade é isso, é caminhar com Deus, através da palavra, que é a Bíblia, que hoje a gente também não precisa mais nem andar com a Bíblia, né? Que hoje está tudo no celular. A gente pode buscar através do celular. Os salmos, está tudo ali, os cantos estão no celular. Né? Liturgia diária, a oração, uma conversa com Deus. Começa com 10 minutinhos, depois você vai se estendendo para 15. Daqui a pouco você vai ver que você vai querer de mais momentos de oração. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente também tem que olhar o outro como esse Deus presente na nossa vida, né? E Santo Inácio, só para encerrar, para terminar, ele fez os exercícios espirituais, que foi a forma de oração. O exercício que eu acho interessante, que às vezes nem todo mundo está preparado para fazer esses exercícios. É que nem um exercício de ginástica, né? Você não vai começar a correr já 2 horas. Você tem que ir em passos pequenos. Por isso que ele chamava de exercício, porque você tem que exercitar. Eu fui para Itaici várias vezes, gosto dos exercícios espirituais, gosto da forma como eles aprofundam a leitura. Você pega ali a Bíblia, e o interessante é que a gente fala assim, puxa, eu não estou entendendo nada, né? Porque tem muitas interpretações, às vezes, dependendo de quem lê. Aí você pega aquela palavra, você fica ruminando aquela palavra. E o que essa palavra traz para você? E assim você vai entendendo a Bíblia. Eu estou recebendo, né, no meu celular, 5 evangelhos, 5, no dia. Com cada um é um padre. E cada um interpreta de uma maneira diferente. E muito rica por sinal. Então eu vejo que e tudo que foi falado no Evangelho naquele dia, parece que eu estava vivendo aquela situação na minha vida. E isso me confortou. Porque o que eu estava ouvindo ali na palavra, eu estava vendo no Evangelho, na leitura diária do dia a dia. E isso me fortaleceu para eu também poder caminhar. Porque tem dias que a gente, né,
Aí, eu trouxe aqui 3 pensamentos para encerrar de Santo Inácio. Não é o muito saber que satisfaz a alma, mas o sentir e o saborear internamente as coisas. Devemos nos esforçar muito para conquistar-nos a nós mesmos e tirar dos nossos corações qualquer medo ou ansiedade que possa impedir o crescimento da confiança em Deus. Haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que na realidade tudo depende de Deus. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de colocar tudo isso que a gente ouviu. Se vocês quiserem também buscar, né, um pouquinho mais aí de Santo Inácio, de Dom Bosco também, nós temos novos livros lá na escola. É só ir buscar, né, tendo a possibilidade de respeitar aí todos os protocolos, né? E colocar as intenções de que cada um traz no coração, as famílias de vocês, as pessoas que estão aqui presentes, né? Agradecer a todos que estão aqui, os pais do Helder ali, a Milena, passar a bola aí depois para a Milena, Deus abençoe as suas palavras, e que cada um, nessa Ave Maria, possa colocar a sua intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha Mãe, minha Rainha, põe a tua mão antes da minha. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Milena. Passo a bola aí para você. Com a velhinha. Querida. É a velhinha do Adriano ainda? É? Ai, que barato. Gente, que delícia estar aqui, né, fazendo essa partilha. E a minha proposta é que realmente seja partilha, tá? Que a gente contribua. O tema de hoje é sentido, né? Encontrar sentido. Quando o Helder pensou em me chamar, e aí depois eu entendi que o pessoal da comissão tinha visto, né, um compartilhamento que eu fiz no Facebook, que eu participei de um programa falando um pouquinho sobre depressão e ansiedade na pandemia, e falei sobre essas questões do sentido, né? E aí o Helder falou: Milena, queria falar contigo, né, sobre essas partilhas que a gente está tendo e tal. Aí o Helder, me disponibilizo super a contribuir com as minhas capacidades que hoje eu tenho, que são mais técnicas, da área da psicologia, com algumas vivências, mas a minha espiritualidade, Helder, não acho que eu vou conseguir contribuir com nada. E aí ele me responde: então é isso que eu preciso que você mesmo venha contribuir. E aí ele falou um pouquinho da questão da noite escura, né? A gente ficou um dia, inclusive, conversando e trocando um pouquinho umas figurinhas sobre isso, né? A noite escura da alma, que tantos santos na literatura da Igreja Católica a gente tem. E para mim fez muito sentido falar sobre sentido hoje, né? Em algum momento o Helder falou: espiritualidade não é religiosidade, né? E é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Não é simplesmente ter os ritos religiosos, estar participando de uma questão religiosa que faz a gente entrar em contato com a nossa espiritualidade. E na minha história de vida, né? Inclusive porque eu sou fruto de Mazarello, né, gente? E vocês que são meus conterrâneos não, são meus, quando é da mesma época, não da mesma terra. A Michelle tá dando risada ali na minha cara. Contemporâneos. Sabem o que eu tô falando, né? A gente cresce criando muito senso crítico sobre tudo. Então, essa questão que é do não visto, às vezes promovem crises na gente. Mas eu entendi também ao longo do tempo, ao longo da vida, que as crises são muito bem-vindas, apesar de doloridas, né? E dentro da minha prática clínica,
eu tento trazer isso também, né? O quanto as crises elas podem ser amigas e benéficas, apesar de doloridas, e às vezes muito doloridas. A Sandra, querida, linda, que saudade, viu? Eu lembro de você, viu? Não sei se você me colocou ali na cota de quem já saiu depois que você entrou, mas eu tava lá. Eu, Paula Quintal, Luana, Mari, tudo nos formamos em 99, né? Bom, enfim, no finalzinho da fala da Sandra, ela trouxe a oração de Santo Inácio de Loyola, né, Sandra? E que eu até anotei. Alguns dos pensamentos dele. Não era a oração, ele tem outra oração. Tá bom. Que pode ser oracional também, né? Porque, nossa, que pensamentos lindos e que tudo a ver, né? Vou efetivamente pegar o seu gancho, né? A gente não combinou nada, né, Sandra? Mas que lindo isso. Não é o muito saber, mas o saborear as coisas que traz sentido na vida. Então é com isso que eu vou começar essa partilha. E de novo, né, gente? Partilha mesmo. Quem quiser abrir o microfone, talvez levantar o dedinho e construir essa partilha junto comigo, nossa, tá super bem-vinda. Luana, você tá tirando sarro da minha cara? Você tá rindo? Olhei pra você Não, rachando o marido bico. da Mari está me xingando porque eu tava abrindo um vinho. Tá bom. Ok, depois a gente vai querer esse vinho também, Lu. Eu anotei aqui no começo da minha fala uma coisa muito da nossa pós-modernidade, que é algo que a gente trocou também uma figurinha, eu e o Helder, falando um pouquinho sobre essa questão do sentido, e isso vivenciado na nossa pós-modernidade. E é um pensamento, uma fala do Viktor Frankl, né, aquele teórico da logoterapia, que tem um livro que chama-se Em Busca de Sentido. Né? E dentro da psicologia é um teórico fantástico que contribui demais para o nosso construir terapêutico também. E ele fala: uma pessoa que está sempre apressada tem dificuldade de encontrar sentido na vida. Por que eu peguei esse pensamento dele, né? Para realmente contextualizar com tudo que a gente está vivenciando. Porque a gente tem uma rotina e uma solicitação de vida que nos tira muito do nosso centro, do nosso silenciário, do nosso escutar a nós mesmos. E nesse ritmo, que muitas vezes é sobre-humano, frenético, e de tudo, né? Não só do trabalho, dos compromissos com a casa, quem é mãe aqui, dos compromissos com o filho, etc., mas da questão das informações que a gente tem o tempo todo, em tempo real, instantaneamente, e às vezes uma cobrança de saber muito, né, de estar muito informado, muito inteirado, tal, e isso nos provoca às vezes até uma ansiedade quando eu vejo uma crescente procura por um crescente diagnóstico de ansiedade, né, e aí uma crescente procura por cura em relação a isso, orientação, etc. Eu vejo realmente os males que a gente está vivendo no nosso século, na nossa época, né, principalmente ansiedade e depressão. E aí chega um período da pandemia que dá um super break em todo esse ritmo frenético que a gente tem e a gente se vê obrigado a entrar em contato com questões interiores, né? Nesse período de pandemia a gente tem visto vários memes em relação a tantas coisas, e uns que eu estava lembrando para a fala de hoje nessa pandemia eu descobri uma mulher aqui na minha casa, ela disse que é casada comigo. Super interessante, super legal essa mulher, etc. Vários memes falando sobre essas questões das descobertas do óbvio e do cotidiano a partir desse parar obrigatório. Só que também suscitou muitas coisas que estavam debaixo do tapete, que não eram vistas por falta daquele grande amigo tempo, né? Que agora nos foi dado de presente em excesso, talvez em abundância, há muito tempo, que tem permitido, então, vir o que estava debaixo do tapete, né? E aí o grande questionamento, onde é que estão os sentidos de tudo? E no período que a gente está vivendo, que a gente vive, né, como sociedade da pós-modernidade, a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento sobre tudo, e sobre o que a gente quiser, basta a gente buscar, ter boa vontade, paciência, que a gente consegue adquirir conhecimentos novos. Mas o sentido das coisas não tem a ver com o significado, é algo mais profundo, é algo que exige um esforço muitas vezes,
E que, né, de novo, né, vindo nesse pensamento de que o parar nos provocou um olhar, um silenciar, né, para a gente olhar para algumas questões mais profundas, a gente, como humanidade, talvez entendeu que soubéssemos de muitas coisas, mas não encontrássemos muito o sentido de tudo, o sentido por detrás dos significados. E é o terreno que a gente está vivendo, é o território que a gente está vivendo, de muitas vezes encontrar o esvaziamento dos sentidos de tudo o que se fez até então, né? E aí, trazendo isso para a singularidade, para a vivência cotidiana de cada um, né? Se no ritmo frenético da vida, os sentidos estavam escondidos, ocultos ou inexistentes, né? E esse parar obrigatório nos faz essa provocação de olhar debaixo do tapetinho, fazer esse tour interno, porque às vezes a gente descobre que não se conhece e isso gera uma angústia muito grande, né? E como existe uma dificuldade, talvez, no homem, na mulher moderna, de se permitir esse conhecimento profundo, que exige, não tem como, exige um silêncio interno, inclusive. E o silêncio, ele faz a gente, ele provoca a gente a ter uma tolerância do não saber. Putz grila, né? Num período que a gente, então, tem tanta informação, sabe tantas coisas sobre tantos assuntos, o não saber é ainda mais angustiante. A não resposta, né? E aí dá aquela sensação do desvaziamento do sentido, o que está por detrás de tudo, né? O que motiva, o que movimenta, etc. E esse é um super questionamento, né? Talvez muito filosófico, inclusive. E aí isso eu ponho na conta do Helder, porque o Helder ele provocava muito a gente nesse sentido, dessas reflexões, né? As aulas que a gente tinha com o Helder, tanto de filosofia como de ensino religioso, como as formações dentro da Jung, elas incomodavam, né? A gente terminava as aulas incomodados, né? E hoje tem esse incômodo na nossa vida, na nossa alma. Quem é filha e filho de Maria Auxiliadora, Dom Bosco, quem é fruto de Madre Mazarello, dificilmente não sente esses momentos de esvaziamentos e esses incômodos que vão esbarrando em tantos lugares. E eu digo isso de nós porque, olhando para fora, é realmente difícil encontrar profundidade em muitas pessoas. Tem pessoas que não descem, né? Você às vezes provoca um olhar no mais profundo, né? Enfim, né? Eu me sinto livre também para até trazer casos, né? Para dividir com vocês, como eu não vou revelar nada de identidade, isso é permitido, pode ir para o YouTube, não tem problema. Mas casos de pessoas que agora na pandemia, paciente meu que está comigo há uma boa caminhada, mas teve uma super crise de pânico que obrigou ela a silenciar e olhar para si mesmo. E que difícil esse movimento de olhar para si mesmo, de ir lá no profundo. E aí vem muito um discurso, né? Não, o sentido da minha vida é esse, de buscar esses resultados profissionais e poder viajar, poder conhecer coisas no mundo. Ok, mas isso ainda não é o sentido. E aí se você faz uma provocação para ir um pouquinho mais fundo, não vai. Como a pós-modernidade, ela provoca esse raso, né? Que não é um lugar humano. A nossa humanidade, né, é como se a gente realmente tivesse muita sede de coisas mais profundas, de lugares mais profundos. A espiritualidade e a religiosidade pode trazer para a gente coisas do tipo, essa sede é de Deus. Mas eu diria, então, né, se me permitirem uma licença poética, é uma sede do divino que a gente encontra em nós mesmos, inclusive. Não que a gente se baste, não que o ser humano encontra todas as respostas em si, não. Mas eu lembro até de uma amiga que é super espiritualizada, que uma época que eu estava bem engajada na igreja, ela era uma super parceira, ela costumava falar que se a gente silencia, Deus fala com a gente dentro da gente. E ela sempre trazia a mão assim para o centro do estômago para falar de onde estava Deus em cada um de nós. Ela não falava isso, né, que Deus está aqui no meio da gente, mas ela trazia o movimento para o corpo.
que se a gente silencia, se a gente escuta essa divindade, ela está em nós, porque a gente tem esse sopro divino. Faz sentido minimamente? Tá muito abstrato? Ok. E é isso, né? A gente, como humanos, na nossa essência humana, a gente também tem a centelha divina, e é lá que estão as nossas respostas, que exigem um esforço de busca. Então, nessa questão da busca do sentido, a gente acaba descobrindo que o sentido não é dado. E muitas vezes não basta só a busca do sentido, só um esforço. É necessário ir além e construir um sentido que não existe. Olha que doido isso, né? A busca do sentido talvez esteja na construção de um sentido. E aí eu pego o finalzinho da fala da Sandra, que ela traz os pensamentos de Santo Inácio de Loyola, e falando dessa questão da pressa, né? Quando a gente está muito apressado, quando os ritmos estão frenéticos, a gente precisa ficar no superficial. Imaginando uma lancha no mar, ela se sustenta na velocidade e na superfície. Se ela para, tudo bem que ela não afunda, né? Mas vamos imaginar algum outro objeto que não é feito para água, né? Se ele para, ele afunda. E é no fundo que estão as respostas. Né? Eu costumo, às vezes, falar isso, inclusive na clínica. Quando a gente se permite ir para uns lugares mais profundos, isso leva um esforço também, né? Porque às vezes a água traz a gente para cima. Os movimentos são mais lentos, os barulhos são mais escassos, e é lá que a gente se percebe, e percebe o mundo ao redor. Né? E eu acredito, Milena, acredito que a vida é cíclica, que ela permite e promove tempos de superficialidades que são bons também, que promove movimentos, né, vislumbres de outras coisas, etc. Mas não é possível viver só aqui nesse lugar da superfície. Né? Para mim faz muito sentido dizer que o sentido das questões, os sentidos das nossas buscas está na profundidade. Que, de novo, exige um esforço. E, às vezes, é desconfortável. Muitas vezes é desconfortável. Faz sentido, gente? Vou falar que eu vou buscar cola aqui em algumas anotações que eu não queria, né, apesar... acho que eu estou mais ou menos... Quem que está aqui da organização, hein? Porque a Tati me deixou falando sozinha, eu não sei quanto tempo que eu tenho. A Tabata. A Tati! Me dá um... Minha conexão 5. tá péssima, por isso que tô sem vídeo. Ah, tá bom, beleza. Mas você falou 5? 5 minutos, é isso? Tá bom. Não, fala só que tá muito ruim. Pode falar uns 5, 10 minutos ainda dá. Então tá bom. Eu vou buscar aqui na minha cola aqui. Bom, gente, como a conexão da Tati tá péssima, eu vou cantar hoje, tá? Que bom que vocês riram, né? Porque, gente... Super mentira, né, gente? Senão vocês vão ter um péssimo final de semana se eu cantar. Ah, uma coisa interessantíssima que o Helder falou, né? Naquele momento que eu estava fazendo a recusa para falar sobre espiritualidade. O Helder falou que a falta de sentido é uma faceta da espiritualidade. Olha que coisa incrível, né? E quem que utiliza de espiritualidade na natureza? É só o ser humano, Amiga, somos me nós fala. que temos. Nenhum dos ajuntamentos, ninguém me chamou. Ninguém. Como assim, Tati? Não entendi. Mi, Tati? você tá me Oi? ouvindo? Tô. Eu só falei que nenhum dos outros ajuntamentos eu precisei falar. Justo desse que tá horrível, eu não tô conseguindo ajudar vocês. Me desculpa. Tudo bem. Tudo bem. Não, eu tô falando, a gente se vira, a gente canta. Eu canto por você. Tô brincando, de novo. Acho que você ouviu, né? A Luana canta, gente. A Luana canta artisticamente. Ó. Vai que, né? Hoje ela cante pra nós. Já manda o link, Tati, pra Luana da música de fundo.
Vão me colocar numa fria aqui. Ficou até vermelha, parece eu. E quem na natureza tem essa capacidade, essa possibilidade de ir para o lado espiritual? Nós que temos espírito, né? Então a espiritualidade são para os religiosos não só, né? E eu na clínica, que não falo sobre espiritualidade, sobre religiosidade, eu faço essa provocação, né, para as pessoas, né, quem está nessa busca também do sentido, e traz para o terapeuta essa necessidade, esse desejo de buscar junto esses sentidos. Eu faço a provocação de como que está a espiritualidade, como é que está esse mergulhar em si mesmo, em silenciar e encontrar as respostas, essas buscas, né, encontrar a saciedade da sede que é nossa de novo, que é humana, né, um cachorro nunca vai parar para pensar qual que é o sentido da vida dele, qual que é a motivação vocacional dele, um gato muito menos, né? Essas questões são efetivamente benefício da nossa humanidade. Buscar uma desculpe. conexão com algo maior do que a si mesmo, né, Mi? Sim, Rê. E isso é tão desafiador no mundo secular que a gente vive, né? Porque nós somos frutos do nosso tempo, nós somos homens e mulheres jovens. O Helder, 3 vezes eu ouvi ele dizer que a gente não é tão jovem. Ai. Eu sou jovem. Eu sou super jovem. Tô me metendo aqui, mas eu sou jovem. Não foi ontem que a gente estava na Junkin, gente? Ó, a Michele também. Jovem. Que doideira pensar que passaram 20 anos, né, gente? Mas, e a gente continua procurando, né, Mi? Assim, faz parte da nossa humanidade, da nossa busca. Jovem Isso mesmo, irmão filho. Que também continua na busca do sentido, né? Exato. E essa é uma busca que muitas vezes esfola a gente, né? Quando a gente está na crise. E isso eu posso dizer, acho que com tranquilidade, que todos nós aqui passamos por crises, eventualmente, né? É nesse momento de crise que esfola, às vezes tira pedaço da gente, que as coisas essenciais começam a se revelar. O Adriano trouxe no nosso último encontro a necessidade de esvaziar a mochila para a caminhada ficar mais leve e ser mais funcional, né? E é isso, às vezes a gente se machuca, inclusive, tentando buscar esses sentidos. E os sentidos, ele não é... O sentido, né, uma coisa aqui importante que eu anotei, ele não é a mesma coisa que propósito. Né? O propósito de vida, eu preciso encontrar o meu propósito aqui na humanidade. Né? O propósito talvez seja mais ligado à vocação, né? Então, de psicóloga, de freira, de educadora, né, um propósito para a humanidade. Não é isso. O sentido ele está naquele detalhe do dia a dia, naquele sabor ali que o Santo Inácio de Loyola disse, que a Sandra trouxe na gente, não é no saber, mas no saborear as coisas. E um grande termômetro para a gente entender se a gente caminha a nossa caminhada com sentido é a nossa paz interior. Pode ser meio clichê isso, mas conforme a gente se sente nos dias da nossa vida em paz, que a gente sente que a gente está no nosso centro, né? Eu costumo dizer que o nosso centro é o nosso lugar de força. Tudo que a gente faz tem um sentido, né? E tudo que a gente faz acaba, como a Sandra trouxe, acaba sendo oracional, né? Porque está repleto de significados para a gente, faz a gente avançar, inclusive, em direção ao nosso propósito. Tabata, seu microfone está aberto. Eu falo. Zé, você tá rindo de mim, né? E aí, né, eu acho que eu não disse o que eu queria dizer quando o Helder partilhou comigo, né? O esvaziamento de sentido é uma faceta da espiritualidade. Como nós, então, temos o espírito, como a gente transita nesse terreno, né, do questionamento de encontrar sentido, só quem tem a espiritualidade encontra esse esvaziamento.
E aí eu vou pegar aquele exemplo de novo, né? Aquele avatar que eu disse em algum momento, né? De um paciente meu. Quem vive só na superficialidade precisa muitas vezes do corpo para dar os sinais de que as coisas não estão legais. E aí vem uma síndrome, um ataque de ansiedade, um transtorno psíquico, emocional, físico, muitas vezes, para fazer essa provocação de ir para águas mais profundas, né? Essa questão das águas mais profundas é bíblico. Conforme a gente está vivenciando, né? Para nós não é mais suficiente a areiazinha, a prainha. A gente precisa avançar para águas mais profundas. E isso também fala de espiritualidade, fala de sentidos. Faz sentido, gente? Muito. Mais uma vez, ó, super Sim, aberta a total. contribuições, viu? Total sentido. E aí uma questão que... Faz Oi. muito sentido o que você falou. Você consegue me ouvir? Sim, tá meio com delay, mas dá. Eu vou falar bem devagar, só uma frase curta, só porque eu acho que é importante. Para mim, todo sentido isso que você disse, porque como a gente conversou na semana passada, espiritualidade pouco tem a ver com uma religião em si, mas tudo tem a ver com o mergulho que você faz dentro de si. Tudo tem a ver com o conhecimento que você está disposto a cavar dentro de você para ser uma pessoa melhor para o mundo. E não estender muito, porque vai que a questão cai. Mas todo sentido. É isso, é isso. E eu vou partilhar com vocês uma experiência, essa é um pouquinho constrangedora, assim, porque eu vou me expor mesmo aqui, eu tô pensando no lance do YouTube, mas enfim, né? Se for para auxiliar alguém, que seja. Recentemente, nessa pandemia mesmo, eu vivi uma experiência de crise muito chata, né? Muito desconfortável, né? Não vou entrar em detalhes, mas foi muito ruim mesmo, sabe? De muito choro, inclusive, de muita dificuldade de ter energia para fazer algumas atividades. E aí eu comecei a anotar, olha que doideira, né, gente? Como a gente é humano. Comecei a anotar coisas para eu fazer que eu falo para as pessoas fazerem e que eu não aplicava tanto na minha vida, né? E que estranho isso, quando a gente tem uma postura de cuidador, às vezes de educador, de psicoterapeuta, enfim, aqui a gente tem a Tabata e o Adriano, que também são psicólogos, enfim, religiosos. A gente se coloca num lugar de precisar ajudar o outro e precisar apontar algumas respostas, ter alguns direcionamentos. E se a gente não para fazer isso com a gente mesmo, a gente também acaba virando vítima, né, dessa superficialidade, dessa velocidade. E eu entendi isso também acontecendo comigo na quarentena. Né? A quarentena também provocou isso em mim, esse momento de crise que eu precisei falar coisas do tipo: quais que são os seus sentidos, Milena? Né? Para mim foi muito provocador e revelador também, sabe? Então, assim, uma partilha... Eu posso partilhar também, se você quiser. Manda! Uma Super vez que eu não quero. consegui partilhar no encontro passado, você não foi a única, né, que teve uma crise de ansiedade muito maluca no meio da pandemia. Eu também tive a minha, que eu, se eu não me engano, foi ou naquela semana ou na semana anterior, estava muito recente ainda. E é isso, às vezes a gente tem as ferramentas, porque eu já tive que lidar com depressão, com ataques de pânico no passado, há 10, 12 anos atrás, e eu tinha todas as ferramentas. Eu fiz anos e anos e anos de terapia, eu sentia que eu tinha todas aquelas ferramentas, mas eu não estava usando. E eu, achando que eu tinha todas essas ferramentas e deixando elas todas ali no armário, em algum momento onde tudo isso aconteceu, de pandemia e tudo mais, eu me vi no meio de uma crise de pânico horrorosa, sozinha, num país distante, longe da minha família, não tinha nem para onde correr direito. E foi difícil.
Mas eu voltei para terapia, liguei para os meus amigos, quase liguei para a Mari desesperada naquela terça-feira à noite. Mas a gente se resgata, né? E eu acho que tem muito disso que você falou, toca muito perto do meu coração. Porque eu acho que todas as vezes que se a gente está disposto, eu acho que todas as vezes que a gente se encontra perdido, né, que foi o que o Adriano falou lá no último encontro, de estar se sentindo perdido e tudo mais, e precisar se encontrar, você traz isso de novo no encontro de hoje, de em dados momentos da vida estar se sentindo perdido. Eu acho que são nesses momentos, se a gente está disposto, é nesse momento que a gente se encontra. Nossa, faz Eu todo acho sentido. isso tão sério, tão sério. Eu levo isso tão a sério na minha vida que eu tenho tatuado no braço. Tá aqui, ó. Por quê? Aqui é uma bússola. Tá. Eu tenho o norte da bússola apontando para mim mesma e aqui tá escrito: se perder, vai ajudar você a encontrar a si mesmo. Uau, nossa, fiquei arrepiada. Tatuei isso no Lu. braço em 2013 e faz todo o sentido todos os dias da minha vida. Que lindo, que lindo. Que partilha linda, Lu. E aí um vinho para encerrar, né? Tchim. E me corrija se eu estiver errada, Lu. Essa crise, muito provavelmente, foi uma grande professora. Foi uma grande amiga. Dolorida, chata, mas que te levou para um lugar da resolução, da solução. Te abriu, te guiou por um caminho, né? Sem dúvida. É por aí, Lu? Eu acho que eu sempre, acho que toda a minha vida eu tentei ver as coisas sempre pelo lado positivo. É ruim quando coisas ruins acontecem, mas eu acredito profundamente que tudo que acontece na nossa vida, por mais que seja algo ruim, tem sempre um lado positivo, tem sempre um lado bom. E eu tento enxergar isso em tudo que acontece comigo, tudo que acontece com as pessoas ao meu redor. Eu sempre tento focar na parte positiva. E para mim foi exatamente isso. Foi assim, foi ruim, foi horrível. Eu não quero passar por aquilo de novo. Eu não quero ter todos aqueles pensamentos, todos aqueles sentimentos. Eu não quero ter aquilo de novo. Então, hoje eu voltei para terapia, eu estou me cuidando, eu estou lendo a respeito, eu estou fazendo os exercícios que a minha terapeuta pediu, eu estou buscando o que eu acho que eu tenho que buscar e se acaso você vai se encontrando, de pouquinho em pouquinho você vai se encontrando. Que lindo, para mim faz muito sentido ouvir isso. Os momentos de crise, desculpa me te interromper, claro. Mas os momentos de crise, eles têm o poder de fazer a gente tentar se reconectar com aquilo que a gente tinha quando nós éramos mais novos, quando nós éramos crianças, os valores que a gente traz da família, e a gente começa a também buscar referencial naquilo que a gente tem de mais antigo, né? E eu acho que até uma coisa legal da gente colocar que esse grupo que está aqui, que veio da Junc, né? É algo muito referencial para a gente. E é o que faz a gente também estar aqui se reunindo, né, a cada 15 dias, e a vontade de levar é uma reconexão com a gente mesmo. A gente já tinha começado essa reconexão ano passado, mas acho que agora na pandemia, com a parada dos planos que a gente teve, porque nós tínhamos aí no projeto, falando já do pessoal aqui da organização, de tentar, né, o resgate numa nova história, a partir do momento que agora nós vivemos outros momentos como adultos, mas sempre resgatando aquilo que a gente aprendeu lá atrás. E a espiritualidade está também ligada com isso, né? A busca do sentido que você está falando, a gente transcende a busca de uma coisa muito superficial para ir para o mais profundo, e a gente se resgata e a gente vai se recuperando do que machuca, do que faz a gente se ferir. Então, achei super legal, Luana, se colocar agora nesse momento e falando de tudo que ela passou. Cada um aqui tem uma experiência de dor, mas que a gente está podendo hoje compartilhar
E isso busca, né, isso é o sentido de espiritualidade também, dessa busca, dessa transcendência. Faz todo sentido para mim. Acabei de ver que a Diane entrou, Diane português também. Uma baita psicóloga também, a Diane. Se formou em psicologia, cheia de títulos, assim, sabe, para encher parede, sabe? Um dia, né, se der certo, você podia fazer uma partilha aqui com a gente também, né, Di? Desculpa, que eu só soube agora, então eu entrei correndo. Beijo para todos. Depois vai ficar no YouTube. Aí você vê. Mas com a gente aqui até o final. E para hoje, então, né, para encerrar essa fala, eu pensei num exercício para ajudar todos nós, né? Quando a gente percebe muito desgoverno na nossa vida, não desgoverno externo, tá? Que desse a gente nem comenta, mas o desgoverno interno, muito provavelmente é porque tem algum personagem nosso não curado, né? Eu trabalho com constelações familiares, que é uma abordagem terapêutica belíssima, que fala sobre níveis profundíssimos do nosso ser e é uma psicoterapia mais sistêmica, né, que olha para toda a família, olha para as repetições familiares e busca mesmo em lugares bem profundos as respostas e as curas, né, para sintomas, para disfunções, emaranhamentos, etc. Falando assim, o mínimo do mínimo do mínimo sobre constelação. E tem um olhar da constelação que fala muito, né, sobre o desgoverno nosso, se a gente sente esse desgoverno, muito provavelmente que tem um personagem nosso mesmo que está guiando o carro da nossa vida, né? E se tem algum personagem que a gente viveu, então eu Milena aqui com 38 anos, tem algumas Milenas dentro de mim, né? A Milena ali, a jovem, adulta, a adolescente, a criança. E se alguma dessas personagens está muito ferida, ela acaba gritando e pedindo muita atenção e às vezes vindo para o volante, né? Vindo para o banco da frente e tomando o comando de certas coisas na vida. Se a gente não cura e silencia esse personagem interno, né? E quem convive com criança, né? Quem é mãe, pai, quando a criança está machucada, ela quer ser vista, ela quer ser acolhida, e às vezes até se vai acontecer um machucado de manhã na escolinha, e a mãe, o pai vem buscar no final da tarde, a criança já esqueceu o machucado, já voltou a brincar, mas viu o pai e a mãe, volta a chorar para mostrar o machucado, como foi dolorido, tarará. Aspectos internos nossos muitas vezes se comportam dessa forma. Se a gente não dá atenção, ele vai gritando. Se a gente não fala, né? Tem um exercício belíssimo que eu aprendi também na formação de constelações, para a gente olhar para alguns aspectos desconfortáveis nossos, do tipo raiva, indignação, tristeza, tal, e olhar como se fosse um outro personagem e dizer para ele sim. Repetir diversas vezes, sim, eu te vejo. Eu te vejo. E às vezes só esse diálogo, né, com algum aspecto interno nosso já vai abrindo espaços para essa raiva ou essa tristeza encontrarem um espaço e encontrar sua ressignificação. Mas o exercício que eu queria propor é meio que uma reunião interna, né, na nossa tela mental, de um personagem seu, que seja uma jovem adulta, que seja uma adolescente ou uma criança, que é você mesmo. Entenderam, né, esses personagens? Então a Michelle vai pensar numa Michelle ali de trás, do passado. As irmãs também, a Prosônia, Zé. Escolhe alguém, né? Que idade que essa Michelle, que essa Diane, essa Larissa tem. E se puder, num diálogo, dizer, eu te vejo, né? Principalmente se for uma personagem machucada, e você se encontra, então, na sua tela mental, diante dela e diz, sim, eu te vejo. E eu estou cuidando das coisas agora, eu estou no comando, o volante está na minha mão, mas eu quero te ouvir. Talvez essa personagem, talvez a mais frágil que você encontra na sua história,
E aí a grande dica que eu dou é você entender que idade que ela tem, né? Essa personagem que você vai dialogar, essa personagem que é você, com X anos de idade. Veja que idade ela tem e pergunta qual é o sentido. Porque tem algumas, as nossas idades mais imaturas, principalmente as infantis, elas têm tantas respostas, né? O Fábio, a Marília, que tem criança em casa, a Joyce, que mostrou aí as crianças, a Milena também, né? Nas crianças vocês conseguem encontrar muitas respostas prontas, às vezes tão simples. E a nossa criança também, ali de trás, ela pode ainda ajudar a gente se a gente para, silencia e fala, diga, qual que é o sentido? Porque se eu perguntar isso hoje para mim, eu vou ter muitas respostas de coisas que eu buscava, de coisas que faziam muito sentido na minha infância. Para mim era muito importante ter contato com a natureza e silenciar. E isso falava muito sobre mim. Hoje, se eu fico muito tempo com muito barulho, muito movimento, sem contato com a natureza, eu começo a me sentir muito perdida, desconectada. E essa Milena infantil, ela me ajuda a me resgatar nesse sentido. Então é uma pipa, tá? Uma pipa que eu solto é uma sugestão sem pretensão, né? Se ela faz sentido, você pega pela rabiola, se não deixa a pipa ir embora e tá tudo certo. A grande pergunta da noite, faz sentido? Então tá bom. Muito Queridos, bom. encerro minha fala aqui, né? As coisas que eu tinha preparado mesmo para partilha eram essas pipas, né? Essas pílulas de pequenos pensamentos para realmente provocarem, assim como o Helder e tantos educadores no Mazarello fizeram com a gente, né? De provocar. Eu estou devolvendo essa provocação aqui também para a gente. A Eliana Pierre aí. E de novo, né, gente? Fica aí a possibilidade de a gente partilhar mesmo, né? Se qualquer pensamento, divisão de experiência, né, que nem a Luana fez, qualquer contribuição, né, como a Rê fez, a Tati, o momento é nosso agora. E eu vou mostrar em breve a surpresíssima que eu tenho pra gente. Então é isso, pessoal. Eu não sei se vocês têm algo a partilhar, é a nossa intenção. Igual a Mi falou, muito bom que a Lu compartilhou a experiência. Não tem sido fácil para ninguém. Então, assim, se alguém quiser partilhar a sua experiência, ou o seu sentimento, ou as coisas que vem passando e que se identifica com aquilo que a Milena acabou de falar, o microfone está aberto para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam me escutando bem. Sim. Estamos te escutando, Tati. Eu vou contribuir. Eu anotei alguns pontos que para mim fazem muito sentido, a questão do resgate, a questão de ser cíclico, né? Eu estou voltando a encontrar uma Michele de 22 anos atrás, de quando eu me formei no Mazarello, resgatando muitas das coisas, dos sentimentos que eu tinha e da minha espiritualidade, de tudo aquilo que fazia muito sentido para mim, de que com o decorrer da vida eu acabei abandonando, né? Então, assim, sempre muito preocupado com o trabalho, com a família, e eu por várias vezes comentei com a minha mãe, nossa, estou sentindo tanta falta, assim, da igreja, de Deus, de cantar, de estar junto. Não sinto uma falta da Junque. Esses encontros foram, assim, providenciais, né? Assim, a possibilidade de ver vocês e de resgatar o meu eu lá atrás, né? E fazendo um compartilhamento de um detalhe do meu filho, de 7 anos, há umas semanas atrás, ele falou assim, mamãe, eu gosto do coronavírus. Aí eu falei, gosta do coronavírus? Porque por causa do coronavírus, eu posso ter você trabalhando aqui em casa, do meu lado, todo dia.
Então, o coronavírus foi bom, mamãe, porque pelo menos com o coronavírus você pode ficar comigo. Aí, então, assim, quebrou, esmagou meu coração, obviamente. E aí, conversei, né, com ele, falei, filho, tem um lado bom, tudo tem um lado bom, né? Acho que esse é o grande segredo, acho que, da vida, né? A gente, de todas as mazelas, de tudo aquilo que é muito difícil, é a gente encontrar o lado bom, né? O sentido, talvez, né? Fazendo o gancho, o sentido daquilo que faz bem pra gente, o sentido de encontrar o nosso eu, né? De mergulhar lá no fundo. É difícil demais, porque realmente a pressão da água é grande, né? Então, quanto mais lá embaixo, mais difícil e mais o mundo te puxa para um sentimento mais raso, né? Eu concordo absolutamente com tudo que você disse e orgulho, viu? Te olhando assim, começando a falar, falei, fizemos tabacaria há tantos anos, em 96, e a gente era assim, um monte de menina, né? E hoje aqui podendo partilhar experiências, né? A Luana aí que abriu o coração pra gente, muito legal, assim, né? A gente vê, somos aqui todos jovens adultos, sempre, e seremos jovens, acho que até morrer, eu falo, eu não vou nunca envelhecer lá dentro, né? Porque é importante, né? A gente não perder a nossa essência, né? Aquilo que move a gente, né? E ver irmã Vilma e ver irmã Lucília e pessoas que fizeram parte da nossa vida e da nossa formação, né? Como seres humanos, como adultos, como tudo. Quem a gente é hoje é parte de tudo aquilo que a gente viveu lá no passado, né? No Mazarelo. Eu sou, nossa, infinitamente grata. E um dia eu falei pro meu pai, eu sei que não foi fácil pagar Mazarelo, mas eu sou eternamente grata, porque fez um alicerce, né? Eu acho que a gente aqui pode contar com um alicerce muito forte. Isso é a presença de Deus, de Maria Auxiliadora, que é a minha, que é onde eu me pego sempre, né? Me casei na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, tenho e tudo isso veio desde o Mazarelo, quer dizer, assim, a base, né? A espiritualidade sempre ligada, né? A gente colocar sempre Deus junto com a gente, Maria, e toda a força que eles nos trazem sempre. Obrigada. Aí, contribuindo um pouquinho. Nossa, super concordo. Eu estava conversando outro dia com a Camila Alfredo, lembram? Ela foi monitora e tal, e como a gente teve o privilégio de viver nesse período do Mazarelo, né? Foi com a irmã Vilma, foi com o Helder, com o Zé, com o Adriano, né? Formando toda essa... a equipe que cuidava da gente fora de sala de aula, né? Dentro de sala de aula a gente tinha shows, né? Espetáculos, como por exemplo com a ProSônia, que está aqui. Mas fora tinha esses educadores que deram muito conta da nossa formação integral, né? Como na nossa época, e eu ouso dizer que realmente foi na nossa época, né? A gente teve esse privilégio de ter um cuidado, uma educação integral além sala de aula, né? Com a Junc, com o teatro, como a gente teve o privilégio mesmo de ter uma formação integral que fez toda a diferença. E eu digo por mim, digo pela minha irmã, a Aline, ela vivenciou um pouquinho menos a Junc, mas digo por ela também como isso fez diferença. Deixa eu só mostrar meu marido aqui, gente. Meu marido. Oi, boa noite, marido. Oi, pessoal. A professora. Boa noite. Boa noite. Perdeu o Ela nome. fala de vocês, hein, pessoal? E que orgulho dessa esposa, hein? Nossa Senhora. Além de linda, muito inteligente, fala muito bem de vocês. Sim, isso mesmo, cuida bem dela, tá bom? Junto. Ela é muito querida. Gente, eu vou aproveitar. Fala muito bem do Helder. Cadê o Helder? O Helder não tá aí, acredita? Ah, eu queria conhecer o Helder. Eu tenho um altar aqui em casa com o Helder. Quase Gente, isso, viu, pessoal?
Eu vou aproveitar aí que a gente está, que a Mi voltou a falar de toda a estrutura que a gente tinha no Mazarello e também falar da Junc, para a gente já ir finalizando, e que a gente já até está passando no nosso horário costumeiro, mas vamos encerrar com o Pai Nosso. Tati, você vai conseguir? Cadê a Tati? Gente, a gente pode hoje fazer um pouquinho diferente e com os olhinhos fechados, puxar o Pai Nosso com o coração cheio dessas palavras lindas da Mi, mas sem a música. Eu prometo que semana que vem tem música de novo e cantoria, tá bom? Porque se cantar agora para vocês vai sair tudo picado e vai ficar um horror. Então, Tati, espera um pouquinho só. Eu queria tá bom, irmã. Eu queria dizer só uma palavrinha em relação a tudo aquilo que nós ouvimos. E pois que durante a fala aí da Milena, eu fui pensando uma frase que sempre dizem para nós: buscar o sentido daquilo que nós somos, para quem nós somos, por que nós somos, de quem somos. E para nós dizem que o sentido da nossa consagração são vocês, são os jovens. Agora, quando vocês começaram a falar de anos atrás, etc., eu me lembro que muitas vezes, enquanto eu dava aula, eu olhava assim, cada um de vocês, cada aluno meu, e dizia: meu Deus, daqui a 10, 20 anos, onde será que vai estar essa pessoa? O que eu estou fazendo agora, que renunciei a uma maternidade física, mas o que eu estou fazendo agora para esse jovem que está na minha frente, o que será dele num futuro próximo e mais longínquo? A frase que nos dizem é que o lugar teológico da nossa vida são os jovens, ou seja, o lugar onde eu encontro Deus são vocês. Vocês são o sentido da nossa missão, da nossa vida. Então, quando você falava de ir ao fundo, etc., eu dizia, é mesmo, né? O sentido teológico mais profundo, ou seja, o lugar onde eu encontro Deus é a juventude. É aquele jovem que hoje está aí à minha frente. E no tempo de Dom Bosco, ainda era aquele jovem mais carente, que ainda hoje é. Mas cada uma de nós, irmãs, é colocada numa missão. É o Senhor mesmo quem nos encaminha. Então, umas vão para uma ação social direta no meio da criançada bem pobre, lá do Beira-Rio, lá do Amazonas. Outras são colocadas em faculdades, no meio dos universitários. Outras são colocadas em escolas, em obras sociais. Então eu pensei, realmente, os meus 40 anos de escola, acho que devem ter produzido filhos, netos, já tenho até bisnetos, que continuarão no mundo aquilo que um dia, olhando para vocês, eu dizia, estou aqui, Senhor, para eles, para elas. E vocês hoje, com os próprios filhos, lembrando os tempos do Mazarello, eu dizia, é isso aí. Esse é o sentido da minha vida realmente. Entregue ao Senhor para os jovens, o lugar onde eu encontro Deus. Obrigada, Milena. Você me levou a pensar tudo isso e a reforçar ainda, aos 80 aninhos, a minha consagração ao Senhor. Não estou mais diretamente com vocês, nem daria, né? Nem as pernas, nem a linguagem, mudou muito, tudo mudou muito. Mas o coração continua batendo do mesmo jeito pelos jovens. E vocês estão sempre nas minhas, nas nossas orações. Muito obrigada, hein, para vocês. Valeu. Belíssimo, irmã.
Ótimo fechamento, maravilhoso. Que bom, obrigado. Foram vocês que proporcionaram. Sensacional, viu? Muito obrigado. Somos tudo isso por vocês. Vocês nos guiaram, vocês nos deram exemplo, vocês foram os nossos pés, deram as mãos para nós quando nós precisávamos. Então, assim, é muito emocionante ouvir Vilma falar, mas, assim, somos resultado do trabalho, da missão de vocês, com toda certeza. Se hoje nós somos jovens adultos diferenciados nesse mundo, é porque passamos pelas mãos de vocês. E não somente dos religiosos, mas da Prosônia, do Helder, do Zé Eduardo. Gratidão eterna. Obrigada, Paulinha. Pode falar. Eu sei que o horário já está aí passando, né? Mas o que eu vejo assim, que até na fala da Milena, ela colocou provocação, né? Que vocês foram provocados, que vocês, ou nas aulas, né? Ou com a Sônia, ou com o Helder, não sei aí com quem, porque eu ouvindo vocês falarem assim, a participação até o momento, a gente vê que tem essência, né? Que tem essência, que tem história, tem convivência, mesmo as missas, né, que a gente via lá de Nossa Senhora Auxiliadora, a movimentação de vocês preparando tudo, né? Não sei quem que falou que saiu correndo lá no ginásio, né, que não tinha levado alguma coisa. Então eu penso assim, nem precisa me responder hoje, tá? A gente vai ter outros encontros, pode até trazer na próxima. O que vocês hoje têm, que às vezes eu não vejo isso na juventude de agora, né? Que às vezes eles são muito instáveis, descompromissados. O que falta, né, para essa juventude hoje olhar, né, para as coisas que vocês estão olhando hoje, né, de saber que o dia 24, né, que para Larissa também tem um grande significado, né, tem história do dia 24, né, a Milena aí também tem histórias, né? Então, para cada um tem uma história, tem um significado, que hoje a gente não consegue atingir essa juventude da forma como vocês foram atingidos, né, provocados. Então, não precisa responder. Na próxima semana a gente volta aí, que eu gostaria de ouvir. Obrigada, Milena, né? A gente não conversou aí, mas teve também uma participação aí legal do silêncio, que é tudo isso que é importante mesmo, viu? Gostei muito. E de ver alguns rostinhos aqui, né? Da Joyce, minha vizinha, né? A Paula, muito bom, que não tinha vindo nas outras. Legal. Só para completar as duas coisas. Uma de vocês falou agora há pouco, nós somos assim porque vocês nos deram, vocês nos formaram. E eu digo a vocês, e nós somos assim porque outras antes de nós nos formaram. Porque nós éramos jovens como vocês, antes de sermos irmãs, de nos prepararmos para ser irmãs. Éramos aquela juventude que também recebeu de outras, e assim a gente vai, até a Mazarello, até Dom Bosco, que começaram essa linda espiritualidade, essa linda escola de missão e consagração. E Sandra, a pergunta que você nos colocou é o objeto principal das nossas reuniões, dos capítulos gerais, das reuniões provinciais. Como atingir a juventude de hoje, que é tão diferente daquela que vocês foram? Fisicamente, talvez a mesma, mas o que falta dentro? Acho que isso aí para as psicólogas é um bom artigo até para a tese. O que falta dentro para essa juventude se sentir atingida pela busca do sentido? Porque aquilo que parece é que muitas vezes falta um sentido para a vida, para o viver. Como suscitar isso dentro deles e como atingi-los, como nós poderemos atingi-los. Obrigada para vocês. Agora não interfiro mais. Tchau.
Irmã Vilma, já que hoje tudo está saindo um pouquinho diferente do escopo, a gente está aqui fazendo as coisas tentarem dar certo do jeito que deu hoje, porque ficou meio complicadinho. Eu queria que você, por favor, puxasse o Pai Nosso para a gente terminar o nosso encontro e pedir para que a gente pense nesse amor do filhinho da Michele, nesse sorriso da Lu hoje, que está numa fase melhor e que abriu um sorrisão de agradecimento, que está mais fortalecida, com esse coração cheio de sentidos que a Milena trouxe tão bonito para nós, com esse coração cheio do amor do Mazarello que a gente falta o tempo todo. Então, irmã, fecha para a gente nesse nosso encontro com o seu Pai Nosso, que tantas vezes a gente escutou e orou junto. É isso aí. Então, eu agradeço essa deferência e continuo sempre ao lado de vocês, porque, no fundo, somos todos filhos, filhas de um mesmo Pai. Por isso, nós o invocamos dizendo e pedindo por todos os jovens de hoje e daqueles que foram jovens ontem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Pessoal, obrigada pela participação de todo mundo. Mi, Sandra, irmãs, beijo para vocês. Daqui 15 dias a gente tem um novo encontro. Eu e Tati estaremos aqui preparando uma coisa especial para vocês. E agradeço todo mundo mais uma vez pela participação, que todo mundo tenha uma ótima noite e um ótimo final de semana. Beijo, gente! Beijo, tchau! Tudo de bom. Até breve. Gente,